Então, boa noite a todos. Nós vamos dar sequência nos nossos estudos, no ciclo de estudos da mediunidade, hoje com a psicometria, que é também uma mediunidade, é uma modalidade da mediunidade. Nós vamos abranger o livro Devassando o Invisível e o Enigma da Psicometria, trazendo exemplos do professor Ernesto Bozano e também vivências da Ivone Pereira. Vamos entender o que é psicometria. Esse aqui é o Google que nos ensina, que vem do grego psique, alma e metron. A mesma coisa que medida, medição. É um termo cunhado pelo médico americano Joseph Rhodes Buchanan, em meados do século XIX, em 1849, para designar a faculdade extrasensorial que alguns poucos indivíduos possuem para extrair o conteúdo de algum objeto ou ambiente impressos fora de nossa realidade física. Vejam bem, Joseph Rhodes, ele cunhou o nome psicometria em 1849. Logo, ele era contemporâneo de Kardec. Né? Kardec nasceu em 1804 e desencarnou em 1808. Perdi a data do Kardec aqui, 849 foi Joseph, 1886 desencarnou Kardec, né? Então, se Kardec nasceu em 1804, em 1849 ele tinha 45 anos, ele ainda não era espírita, quando surgiu esse nome psicometria. Então, ainda não existia espiritismo, foi antes do espiritismo. E onde se situa aqui no livro Domínios da Mediunidade, capítulo 1, nós vamos ver a pergunta: onde se situa a base de todos os fenômenos mediúnicos? E o instrutor Albério vai responder que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Somos, diz ele, capazes de arrojar de nós, ou seja, atirar de nós, jogar para fora de nós a energia atuante do próprio pensamento, estabelecendo em torno de nossa individualidade o ambiente psíquico que nos é particular. Vamos ver o que nós entendemos. Se a mente é a base de todos os fenômenos mediúnicos, e como diz Albéres, nós conseguimos externar de nós energias atuantes do próprio pensamento nosso, nós formamos ali um ambiente psíquico. Cada um de nós tem o seu ambiente psíquico particular. É por isso que muitas vezes a pessoa chega perto de alguém e acha muito bom estar perto daquela pessoa. E por vezes ela chega perto de outras que não gosta muito, acha que o ambiente está carregado, aquele movimento que a gente já conhece. Isso porque cada um tem o seu ambiente psíquico particular. Pode ser bom, bastante bom, ou menos bom. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai nos informar que para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, outorgou Deus ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. A vista corpórea, os olhos, os outros quatro sentidos, né? E mais os instrumentos especiais. Esses instrumentos especiais podem ser, inclusive, uma enxada. Porque é trabalhando, é sulcando a terra, que o homem vai descobrindo como se planta, como se cuida da natureza. Segredos da natureza material. E Kardec dá o exemplo aqui, que com o telescópio, o homem mergulha o olhar nas profundezas do espaço. E com o microscópio,
o homem descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, Deus deu ao homem a mediunidade. Então, a mediunidade é um instrumento do qual nós penetramos no mundo invisível. Revista Espírita de 1867. Lá nós encontramos Kardec dizendo uma consequência dos atributos da alma. Psicometria é uma consequência dos atributos da alma. A palavra existe, diz ele. E existe. Nós vimos que anterior ao Espiritismo, Rhodes cunhou essa palavra, não é? São chamados fenômenos psíquicos e, quando combinados com os efeitos da matéria, poderiam ser chamados psicomateriais ou semipsíquicos, atributos da alma combinados com efeitos da matéria. Então, Kardec diz que poderia ter outro nome, poderia se chamar psicomateriais, semipsíquicos, mas também é psíquico, porque toda mediunidade é atributo da alma. Jesus disse poderes da alma, não foi que ele disse para Paulo? Utilize os poderes do Espírito, atributos da alma, a mesma coisa. E lá no livro Devassando do Invisível, a Ivone do Amaral Pereira vai nos dizer que a mediunidade, em geral, aqui são palavras dela, ao que se observa é uma sensação ou uma percepção, participante de determinadas funções da consciência e sendo estas funções entendidas como potências da alma. Vimos aqui que Ivone Pereira está falando da mesma maneira que Kardec. Não está destoando. Com o jeitinho dela falar, da forma que ela observou, ela está dizendo dentro da codificação kardeciana. Continua ela, no livro Devassando do Invisível. A psicometria é a faculdade que o médium possui de descrever os acontecimentos em torno de uma criatura, particularidades da vida dessa criatura, desde que em contato direto com um objeto pertencente à referida pessoa. Essa faculdade estranha e bela, ainda pouco estudada, vai ao extremo de permitir ao médium sentir e descrever as impressões de pequenos animais, de vegetais e até da matéria inanimada. Então, psicometria, fortalecendo aqui, é uma faculdade mediúnica. Um tanto já estranha e bela, como diz ela, pouco conhecida, né? Pouco falada, mas ela existe. Alguns médiuns a têm de uma forma mais organizada, outros bem de leve, e outros ainda nem se manifestaram esse tipo de mediunidade. Mas a mediunidade, como dissemos antes, ou melhor, Kardec disse, é um atributo da alma. E todos nós somos espíritos. Todos nós, de uma maneira mais ou menos, temos mediunidade. Se não temos hoje, de uma maneira ostensiva, teremos um dia. Mas teremos, né? Ou mais ostensiva, ou menos ostensiva. A mediunidade, ela está presente em todos os espíritos. E ela vai dizer aqui que psicometria vai ao extremo de permitir ao medianeiro sentir e descrever as impressões de pequenos animais, de vegetais e até da matéria inanimada. Nós vamos lá no mecanismo da mediunidade com André Luiz. E ele vai falar sobre mecanismo da psicometria. Ele diz que psicometria é considerada nos círculos medianímicos
por faculdade de perceber o lado oculto do ambiente e de ler impressões e lembranças ao contato de objetos e documentos nos domínios da sensação à distância. Sensação à distância é o médium que vai sentir. Ele não precisa estar presente no local, ele não precisa estar vendo aquilo que ele está escutando, ele está tendo a impressão, basta que ele tenha, como dissemos anteriormente, um objeto na mão. Se o objeto, e se o dono do objeto estiver longe, ele vai sentir as impressões, as lembranças da mesma maneira. E reforçando aqui, considerada nos círculos medianímicos. Então, não foge ao conhecimento nosso. Nós somos todos médios, psicometria está incluído na mediunidade. Psicometria e reflexo condicionado, ainda no livro de André Luiz. Mecanismos da mediunidade. Nas pessoas dotadas de fortes sensibilidades, são aqueles médiums com mais mediunidade, vamos dizer assim, basta o reflexo condicionado, por intermédio da oração ou da centralização de energia mental, para que por si mesmas desloquem mecanicamente a força nervosa correspondente a esse ou aquele centro vital do organismo fisiopsicossomático, entrando em relação com outros impérios vibratórios, do quais extrai o material de suas observações psicométricas. Vamos ver se nós conseguimos entender. As pessoas com mediunidade mais sensíveis, né, são pessoas com mais facilidades com a sua mediunidade, são mais maleáveis. E ela tem que ter esse tipo de mediunidade também, psicometria. E ele nos diz que basta um reflexo condicionado, por intermédio da oração ou da centralização de energia mental. Vamos entender isso. Toda vez que nós fazemos uma prece, o que nós fazemos? Nós fechamos os olhos, elevamos o pensamento para iniciar uma prece. Isso é um reflexo condicionado. Nós condicionamos que para nós fazer uma prece, nós vamos fechar os olhos e elevar os pensamentos. Centralização de energia mental. Ainda que a pessoa não faça a prece, ela vai focar no objeto qual ela vai fazer a psicometria. Ela vai... Normalmente a gente vê a pessoa fechar os olhos e firmar o pensamento ali naquele objeto. Então, ela está centralizando a sua energia mental para aquele objeto. E essa energia mental centralizada, ela vai mecanicamente deslocar força nervosa correspondente a um centro vital. O centro vital que vai atender a psicometria do organismo físico e, ao mesmo tempo, do organismo psíquico, ou seja, o perispírito, porque o centro vital está nos dois organismos. Entrando assim em relação com outros impérios vibratórios, veja bem. Energia mental desloca uma força nervosa que vai de encontro àquele centro vital correspondente dos dois organismos, e também ele entra em contato com outros impérios vibratórios que nós não conhecemos, para que ocorra a psicometria. Ele termina dizendo, dos quais extrai o material de suas observações psicométricas. Então, esse é o processo. Esse é o processo que ocorre com o médium. Ele nem observa, ele simplesmente conduz a sua energia para aquele objeto e começa ali a sentir as vibrações do objeto. Como nós falamos de centro vital, vamos dar uma olhadinha rapidamente. Nós não vamos falar de centro vital, mas vamos dar uma passadinha.
Centros vitais ou centros de força. Temos no alto da cabeça o coronário, na testa o frontal, o laríngeo, aqui nessa área, da laringe mesmo, o cardíaco, na área do coração, o esplênico, eu vou ler aqui que eu não sei de cor, ele pega o baço, fígado, rins e as glândulas suprarrenais, o gástrico, que é localizado no diafragma, e o genésico no baixo ventre. Esses são centros de forças ou centros vitais, que tem no perispírito e não correspondente no somático, que é o corpo físico. Nessa outra, nós vemos aqui que os centros de força, eles são coloridos, né? E quando nós vemos a mão, que está emitindo energia, nós vemos toda essa mistura de cores. Ela está emitindo energia. O professor Ernesto Bozano, no livro Os Enigmas da Psicometria, ele vai apresentar a médium inglesa Edith Hawthorne. Em contato, conta ele, com uma pena, a Edith, a médium, em contato com uma pena arrancada de um pombo-correio, após um longo voo, e um pequeno galho de árvore, a médium, ela descreveu as impressões do pequeno animal durante o mesmo voo. Observem isso. Assim como acontecimentos desenrolados com o pombo no próprio local em que se erguia o pombal. Ao passo que, igualmente, descrevia não somente o que se passaria com a árvore, isto é, o desenvolvimento da árvore, a florescência, a distribuição da seiva e a expansão das raízes, entre outras coisas. Observem que ela só tinha na mão, essa médium, uma médium inglesa, uma pena do pombo e um galinho daquela árvore que ficava ali próximo ao pombal mesmo. E ela segue contando. Mas também as impressões, ela, após falar da árvore, ela também falou sobre as impressões de vermes que viviam no subsolo onde estava erguida essa árvore, prenunciando, mesmo com 5 horas de antecipação, o motivo da inquietação dos vermes, ou seja, o desabamento do subsolo onde se achavam, motivado pelas escavações de uma galeria de minério da região. Tudo, posteriormente, rigorosamente estudado e comprovado pelos experimentadores que residiam na cidade de Dudley, Inglaterra, onde a médium jamais fora. A médium residia em Londres. Veja bem, ao observar o pombo, a peninha, ela tinha 2 objetos nas mãos, uma peninha e um pedaço da árvore. Ao observar o pombo, ela observou também o pombal, a árvore ali naquele local. Ela observa que os vermes estão inquietos. Isso tudo porque vai haver um desabamento. Mas esse desabamento não é um desabamento grande como nós conhecemos. É motivado por escavações de uma galeria de minério na região, não era no local. Então, só que quando se bate, o Virgílio aí vai entender o que eu estou falando, depois ele explica melhor. Quando bate na terra, vai haver uma tremida, vai tremer, igual os grandes desabamentos. É a mesma coisa, só que aqui vai acontecer um pequeno desabamento. A terra vai tremendo, formando aquela onda, né? E em algum lugar, essa terra vai desabar. E ela ia desabar exatamente ali embaixo da árvore. Mas é pouquinha terra, não é muita terra, nem ia derrubar a árvore. Só que os vermes são pequeninos, são extremamente pequeninos. E eles sentiram, eles estavam inquietos porque eles iam sofrer um desabamento. Olhem, gente, o que essa médium conseguiu ver. E nos conta Ivone Pereira, ou melhor, aqui Ernesto Bozano,
que tudo foi rigorosamente estudado e comprovado por experimentadores que residiam numa outra cidade, que a médium não conhecia essa cidade, ela nunca tinha ido lá. E nos conta também de uma outra médium, Elizabeth Denton, em contato com uma lasca de pedra recolhida de uma região de minério de chumbo. Elizabeth descreve a história da pedra, dessa pedrinha, dessa lasca de pedra que ela pega. Desde que essa pedra ela foi arrojada das profundezas de um vulcão durante uma erupção, Elizabeth relata tal qual se ela mesma fosse a pedra, os sucessos ocorridos com essa pedra através dos séculos. Veja que são maneiras diferentes de se ler uma psicometria, de se ver uma psicometria. A outra relatou tudo o que estava acontecendo. Elizabeth vai relatar como se ela fosse a pedra. Então, ela está sentindo tudo aquilo que ela relatou. Vamos entrar, então, no livro Devasando o Invisível para nós vermos a forma com que a Dona Ivone Pereira ela relata a sua mediunidade. Nós já vimos aqui 2 aspectos diferentes, né? Escrito pelo professor Bozano. Vamos ver agora pela Dona Ivone, está no capítulo Sutilezas da Mediunidade, no item 7. Ela vai falar sobre psicometria em animais e psicometria em ambientes. Ivone Pereira, então, relata para a gente que durante o desprendimento parcial, observem que o desprendimento é parcial, ele não é total. Se fosse total, ela teria desencarnado. Então, todo desprendimento que acontece com os médiuns, eles são parciais. Sob a ação dos nossos mentores espirituais, temos tido ocasião de visitar, é a forma que ela coloca, ela diz que ela não encontrou um termo apropriado para esclarecer o que acontece, então ela diz visitar. Visitar animais como o boi, o cavalo, o cão e o gato. E ela nos conta que verificamos, ela dizendo, que o fluido magnético, o elemento etéreo em que se acham eles mergulhados, como seres vivos que são os mesmos que penetram os homens onde estes se agitam. Alguém tem dúvida disso? Alguém tem dúvida que o fluido magnético que os animais estão mergulhados são diferentes do fluido magnético que nós também estamos mergulhando? A fonte de todos os fluidos, de toda a matéria que nós conhecemos, é o fluido universal, o fluido cósmico universal. E nas suas derivações, uma delas é o fluido magnético. E ela observa, Dona Ivone observa que é o mesmo, que não tem diferença. Tanto animais quanto homens estão envolvidos pelo mesmo fluido magnético. E ela continua nos dizendo que os animais se afiguram ao nosso entendimento e à nossa razão quase como seres humanos. Ela percebe aqueles 4 animais, um boi, um cavalo, um cão e um gato, lembrando muito os seres humanos. Para ela, eles são entendidos quase que como seres humanos. Para nós também, né? Opa. O boi, diz ela, chegou mesmo a ver o nosso fantasma, pois se assustou quando nos achegamos a ele e lhe acariciamos a enorme cabeça. Por que fantasma? Livro Nosso Lar. Até André Luiz assustou quando ele viu um encarnado, o perispírito de um encarnado em desdobramento durante o sono.
E ele também assustou, porque o espírito encarnado ele está ligado ao corpo pelos liames dos cordões, né? Aqueles cordões de prata. Então, quando ele anda ali como espírito, aqueles cordãozinhos balançam, né? São todos iluminados. Lembra mais um fantasma. E o boi assustou com ela. Ela estava dormindo, né? Ela estava dormindo. Desdobramento parcial. As impressões, continua ela dizendo, que guardamos das 4 espécies citadas foi profunda e enternecedora, como de semelhante nossos. Ela não achou nada diferente em toda aquela sensação que ela teve com essas 4 espécies. Ela vai dizer mais à frente no livro que o gato é o que tinha o que dava uma sensação menos boa. Mas nós temos que lembrar que essa história aconteceu em princípios do século passado, em torno de 1930, por aí, tem quase 100 anos. E os animais naquele período, eles não eram animais de dentro de casa, eles eram animais de fora de casa. Tanto o cão quanto o gato, eles eram utilizados para auxiliar o dono da casa. O cão era cão de guarda. Ele passava o dia preso numa corrente e à noite ele era solto para vigiar a casa. O gato comia os ratos. Ele não precisava nem de ser alimentado, porque ele comia os ratos. Então, com o tempo passando, tanto o cãozinho quanto o gato entrou para dentro das casas e, por certo, houve aí também uma evolução desses animais, dessas espécies. Hoje eles não são nem animais, né? Hoje eles são pets. Continua Ivone a dizer, nossos mestres hindus, que têm predileção pelos estudos da natureza e pelas pesquisas sobre a evolução da alma, levam-nos, às vezes, a visitar matadouros de gado. E o sofrimento que aí contemplamos, envolvendo os pobres animais, as impressões dolorosas de surpresa, de terror e de angústia que eles sofrem e que se infiltram pelos meandros da nossa própria alma, não seriam maiores nem mais penosas, talvez, se tratasse de seres humanos. Observem isso que ela está dizendo. O sofrimento dos animais, a surpresa, o terror, fez com que tudo isso infiltrasse nela. Ela sentiu esse sofrimento que é causado aos animais. E diz ela que não seria diferente se fosse um ser humano. Tão grande era aquela impressão de dor que ela sentiu. Psicometria de ambiente, sobre a mediunidade, né? Sobre a forma de Dona Ivone receber a sua, ou melhor, dela utilizar a psicometria através da sua mediunidade. A revelia do sensitivo, diz ela, lhe permite rever em um ambiente qualquer as ocorrências ali verificadas há muito tempo, às vezes há séculos. Ou seja, querendo ou não, o sensitivo ou o médium, ele vai ver se ele tem essa modalidade de mediunidade. No caso dela, acontecia a revelia. Bastava ela chegar a um determinado lugar, nós vamos ver aqui mais à frente, e se tivesse de ser mostrado para ela, era mostrado. Então, ela nunca pensou em ver, em sentir, em fazer uso da psicometria. A psicometria acontecia a revelia dela. Visitamos certa vez uma amiga de nossa família, cuja residência muito antiga, de aparência senhorial, datava do Segundo Império.
Tratava-se de uma chácara já arruinada, localizada no subúrbio do Rio de Janeiro. Não nos foi possível, porém, conciliar o sono nas noites ali passadas. É que o que ali acontecera durante a escravatura, pelos meados do Segundo Império, nos foi revelado pela própria ambiência onde os fatos ocorreram, fotografando-se as imagens, provavelmente nas ondas etéricas. Então, ela chega na casa de uma... O que ocorria com a dona Ivone, eu já comentei aqui em outros estudos. Após a morte dos pais dela, ela não se casou, ela era mais velha, ela ficou solteira, e após a morte dos pais, foi vendida a casa. Então, ela ficou sem casa. E ela morava um período na casa de um parente, um outro período na casa de outro, e assim ela ia rodando. Assim ela foi mais ou menos até o final da vida dela, mas no finalzinho ali, a própria... ali em Belo Horizonte, organizaram para ela ali, né, uma casinha, e o pessoal, os próprios espíritas, cuidaram dela ali em Belo Horizonte. Mas antes ela ficava aí mudando de lugar para lugar. Quem cuidava dela era o presidente da FEB. Então ela continua contando aqui. A chácara fora uma fazenda de escravos. Assistimos ali, então, às cenas típicas da escravatura. Desapareceram as ruas e as paisagens que compunham o panorama. As nossas percepções espirituais, estávamos em vigília, o que víamos não era como insônia, nem durante o transporte, mas em nosso estado natural, embora estando já recolhida. Ou seja, ela se recolhia, deitava para dormir, não conseguia conciliar o sono. Então, ela passava a enxergar o panorama ali do período daquela casa, daquele pessoal que viveu naquela casa na época da escravatura, da ambiência, né? Então, as nossas percepções espirituais se delinearam a fazenda antiga, as senzalas, os milharais, o canavial, a movimentação cotidiana, acompanhada do cântico dolente e magoado dos escravos, que iam e vinham em suas lides obrigatórias, sobraçando pesados cestos ou carregando à cabeça sacos ou feixe de lenha e ferramentas, ou batendo enxadas. Toda a excitação de um dia de trabalho numa pequena propriedade rural objetivou-se aos nossos olhos espirituais atônitos, que não chegavam a compreender o que se passava. Na verdade, ela conta muito mais. Nós trouxemos aqui um pedacinho, ela conta de castigos que ela assistiu, dos escravos, ela conta várias coisas. Mas o interessante dessa história é que nem dormindo ela estava acordada. Chegava à noite, quando ela pensava em dormir, vinha para ela toda a história daquela casa. E isso foi por alguns dias a ponto dela deixar a casa, porque ela não conseguia dormir naquela casa. Ela conta também que ainda no Rio de Janeiro, residimos, olha o que eu disse, residimos certa feita numa casa que fora construída por um velho casal de operários espanhóis. Ali, porém, permanecemos apenas 8 dias, dado que não nos foi possível conciliar o sono durante aquele espaço de tempo. Ela ficou apenas 8 dias, por quê? Porque via a ambiência daquela casa, a ambiência espiritual, o ambiente espiritual. Então, conta ela que naquela casa acontecia cenas dramáticas, duelos, lutas, assaltos a viajantes, assassínios, fugas precipitadas a cavalo, carruagem disparada, casais em idílios muito suspeitos, se sucediam confusamente diante de nós, causando-nos penoso mal-estar.
dentro de 8 dias ela teve que se mudar. O que ocorre com essa ambiência não significa que tem relação direta com aquelas pessoas que estão vivendo naquela casa, naquele momento. Esta casa, nos contou ela, que foi construída por por um velho casal de operários espanhóis. Logicamente que quando eles construíram, eles eram jovens. Então, o que nós sabemos é que a ambiência do local, daquela casa, assim como na chácara da casa senhorial lá, traz as recordações acontecidas naquela casa. Mas não necessariamente que as pessoas que estão morando ali, naquele momento, são esses personagens. Né? Vamos pensar direitinho. Não significa que aquele grupo de pessoas que residem naquela casa naquele momento são os personagens dessa ambiência. Pode ser, mas também pode não ser. Nada, ela em tempo nenhum ela cita aqui que são pessoas relativas aos assuntos acontecidos no passado naquela casa. Apresentada certa vez a um jovem cego, cujo rosto e as mãos eram desagradavelmente maculadas de manchas brancas naturais, como queimaduras, lemos de súbito em sua aura e como que vimos a vida pretérita em torno dele. O seu terrível passado de inquisidor espanhol, que perfurara os olhos dos condenados e os queimara com ferro em brasa. 2 das manchas que se espalhavam pelo rosto desse jovem abrangiam os olhos, como sinal indelével do peso que oprimia a sua consciência de espírito, sinceramente arrependido, que se reabilitava através da dor sob o amparo do Consolador. Esse jovem era espírita, ele já estava no movimento espírita. Ela foi apresentada para ele, para um jovem cego, no qual ela observa ali que ele tinha vitiligo. Hoje nós sabemos que se chama vitiligo. E através da aura é a emanação energética, fluídica, que nós, vinda de nós emanamos, vem de nós a nossa aura, né? Nós, é como se projetássemos aquilo que nós realmente somos. A aura, ela conta aquilo que nós realmente somos. Se nós estivermos diante de um espírito evoluído, ele observando a nossa aura, ele vai saber quem somos nós verdadeiramente. Ainda que estejamos escondidos num corpo físico, ninguém sabe quem fomos nós, nem nós sabemos direito. Um espírito com uma evolução maior, ele vai ler ali na nossa aura. Ivone Pereira conseguiu ler na aura deste jovem o passado dele, o motivo pelo qual ele era cego e o motivo pelo qual ele tinha aqueles vitiligos, aquelas manchas brancas que se pareciam com queimaduras, né? Brancas. Ela diz aqui, brancas naturais como queimaduras. E ela conta também que 2 das manchas se espalhavam pelo rosto dele e abrangiam os olhos, como sinal do peso que oprimia a consciência desse espírito. Esse espírito já havia reconhecido o seu engano e já havia tido o remorso. Ele já estava arrependido. Aquilo que nós falamos outro dia em outro estudo. Não basta arrepender. Tem que arrepender, mas também tem que se reabilitar através da dor. Ou seja, nós vamos expiar, né, através da dor.
E voltando aqui ainda, eu me recordo também que no livro ela comenta que Chico Xavier também conheceu esse jovem e ele também leu na aura do jovem. Nós sabemos que Chico tinha essa possibilidade, o que deixa a gente um pouco assim estranhando, né? Até estranhando a maleabilidade da mediunidade de Dona Ivone. Uma pessoa com uma mediunidade enorme, com diversos tipos de mediunidade, inclusive aquela que se transforma, que ela se viu com braços de homem, ela não se viu no espelho, ela estava em trabalho, mas ela se viu com braços de homem, né? Então ela sabia que ela estava dando uma passividade, ela estava com um tipo de mediunidade diferenciada. Uma médium muito maleável e também muito disciplinada. Na cidade de São João del Rei, continua ela com suas recordações. Em Minas Gerais, era frequente vermos a luz do sol, cenas antigas pelas ruas, séquitos de antigas damas que se dirigiam às missas em cadeirinhas carregadas por escravas, procissões do Santíssimo Sacramento, vibrando campainhas, destacando-se uma espécie de guarda-sol muito amplo, em cores vivas, sob cuja sombra marchava o sacerdote com o viático, a fim de levar a extrema-unção a marimbondos. Veja bem, as antigas damas de cadeirinhas, naquela cidade que é só morro. Jesus, coitado dos escravos, né? E eu trouxe para vocês aqui, eu encontrei no Google, esse viático, né, que ela faz o comentário aqui, desse lado direito, é um viático mais recente, né? É uma bolsinha branca, aquelas coisas, aqueles paramentos que o padre usa durante o momento em que ele vai dar a hóstia para alguém. Então, ele coloca aqui uma fita, uma faixa, alguma coisa no braço, e essa bolsinha aqui é a que leva a hóstia. E aqui do lado esquerdo, uma cena mais antiga, né? Uma cena que lembra muito lá São João del Rei. Nós vemos aí o padre com a espécie de guarda-chuva enorme que ela comenta, que possivelmente seja colorido, né? O séquito dele está aí, ó. São pessoas, tem aqui o coroinha, que vai lá bater no sininho, tem um outro senhor, mais outra pessoa ali, carregando alguma coisa que lembra um defumador, um outro senhor que segura o guarda-chuva enorme, né? E tem também a toalha de mesa, olha, esse quadradinho aqui do lado direito é uma toalhinha, né? Aqui tem uma toalha enorme, bordada, e ali o negocinho de guardar a hóstia. Isso aqui é o que ela viu, lembra muito o que ela viu, né? Ele está dando extrema-unção a um doente, está lá o doente em cima da cama. Aquela cidade mineira, diz ela, São João del Rei, né, conserva em sua ambiência cenas tão perfeitas e lógicas do tempo do Brasil colônia e dos dois impérios que seria possível a um médio dotado da faculdade psicométrica bastante desenvolvida descrever episódios que resultariam em sugestivas informações históricas. Olha, ela deve ter visto muita coisa, né? Com a psicometria. E vocês observaram que ela está vendo naturalmente? Que ela não pôs a mão em nada? Que ela não pôs a mão na parede das casas? Que ela não precisou pegar nenhum objeto? Que ela apenas chegou nessa cidade mineira e viu tudo isso? Chegou naquela casa e viu tudo aquilo? Ela não está pondo a mão em nada. É uma outra forma de psicometria, diferentemente das duas primeiras médiuns que nós apresentamos, que Ernesto Bolzano traz. E Dona Ivone
Pereira, Dona Ivone do Amaral Pereira, tem uma outra forma dessa mediunidade apresentada. E aqui ela vai contar mais uma recordação dela, numa localidade da Zona da Mata, em Minas Gerais, passeando numa propriedade rural por um vale extenso, marchetado de flores silvestres, de lírios do brejo, muito alvos e perfumados, e onde se assentava a estrada real, veja que isso é antigo, e serpenteava um minúsculo ribeiro, um riozinho pequenininho, o qual se alongava pelo horizonte afora. Tornou-se-nos visível repetidamente um rio caudaloso, no mesmo local por onde caminhávamos, do qual soprava a mesma aragem que no momento sentíamos, estendendo-se para além em sinuosidades idênticas às do ribeirinho. Então, a princípio, ela vê um riozinho, né, que serpenteava, cheio de sinuosidades, e, de repente, ela vê um rio caudaloso, e ela diz que no mesmo lugar onde caminhávamos. Então, ela se viu dentro desse rio também, não é mesmo? E ela sentiu a aragem vindo desse rio. A aragem vinha do rio e ela sentia. No mesmo momento que a aragem vinha, ela sentia. Olha que interessante. Mais tarde, continua ela contando, engenheiros que o mesmo local visitaram a serviço do governo, após exames demorados, concluíram que há uns 4 ou 5 séculos, aquele pequeno ribeiro seria caudaloso rio. Vejam bem, ela consegue observar um rio que só foi presente naquele local em torno de 4 a 5 séculos. E os engenheiros ali, a serviço do governo, constataram que naquele local houve sim um rio. Então, constatou que a mediunidade dela era verdadeira, ela não estava inventando um rio, houve sim um rio ali, bastante distante do momento em que ela vivia, 4 a 5 séculos. Então, nós podemos observar aqui, através de Ernesto Bozano, que traz a médium inglesa Edith, que vai nos contar sobre o pombo-correio, sobre as sensações do pombo durante o seu voo, as sensações da árvore e dos vermes que residiam na terra onde se encontrava a árvore, aquele momento que nós comentamos aqui, da terra, né, derrubar a terra em cima deles, que nem eram, aliás, nem era muita terra, era pouca terra, mas eles é que são muito pequeninos, né? O professor Ernesto Bozano também vai nos trazer a outra médium, Elizabeth, que a partir de uma lasca de pedra, que ela recolhe nas mãos, também, assim como a outra médium pegou uma pena do pombo e um pedacinho da árvore. Elizabeth vai pegar uma lasca da pedra recolhida de uma região de minério de chumbo e Elizabeth vai ter todas as sensações daquela pedra, como se ela própria fosse a pedra. 2 modalidades diferentes de uma mesma mediunidade. E através de Dona Ivone do Amaral Pereira, nós observamos a psicometria em animais. Ela trouxe aqui o boi, o cavalo, o cão e o gato. Ela sentiu as sensações desses animais, observou que eles estão envoltos no mesmo fluido que todos nós estamos, não há diferença. Observou que o boi a percebeu e assustou-se com ela. A viu, né? Porque ele assustou-se com ela. Falou das percepções que ela teve quando ela visitou o matadouro, que não foram nenhuma delas boas, aliás, foram muito ruins. E depois ela vai nos falar da psicometria em ambientes, da sua experiência
com a psicometria nos ambientes. Ela passa pela casa senhorial, onde foi a fazenda, e lá ela consegue ver aquele período em que aquela casa já meia que destruída, uma casa antiga, ela consegue ver aquilo que aconteceu naquele pedaço de lugar ali, naquela antiga fazenda. Ali era uma casa, era uma chácara, né? Já não era mais uma fazenda, mas ela consegue visualizar tudo aquilo que acontecia naquele local. Depois ela vai para uma outra casa antiga, construída pelos operários, e ali ela vê cenas até bárbaras, não é? A encarnação, consegue ver a encarnação pretérita de um jovem cego e o motivo pelo qual ele é portador da cegueira e das manchas brancas. Ela também consegue fazer a leitura da ambiência da cidade de São João del Rei e a leitura do local onde fora um rio caudaloso há 400 ou 500 anos antes. E nós vamos encerrar com as palavras dela. Ela diz, que estranhos poderes existem, latentes nos arcanos da nossa personalidade espiritual, para que os segredos que os séculos guardaram nos sejam assim revelados. Tinha razão o professor Bozano ao afirmar que o mistério que envolve a psicometria é desorientador. E assim, amigos, nós encerramos o nosso estudo de hoje com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo.